sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Calma, você não está no programa errado. Esse é sim o seu programa TV Sintese. O meu nome é Aline Braga e eu estou aqui para substituir a Luana Capistrano, que está nas suas merecidas férias. Bom, agora que a gente já está devidamente apresentado, vamos saber o que vai acontecer no programa de hoje? Vamos lá, solta a corujinha. No programa de hoje você vai ver que maioria da população é a favor de discutir políticas nas escolas, diz pesquisa. Vai ficar sabendo também que, para o Sintese, o governo do estado precisa ter uma política séria de capitalização do fundo previdenciário. Vamos ter ainda uma entrevista com o presidente do DIEESE, Luiz Moura. Fique com a gente, afinal, o melhor da festa é quando ela começa. Está no ar a TV Sintese. Muito bem, já estamos de volta e agora com o nosso jornal TV Sintese Notícias. Maioria da população é a favor de discutir política nas escolas, diz pesquisa. O discurso conservador de Jair Bolsonaro e sua equipe ministerial sobre o projeto Escola Sem Partido e a proibição do ensino de educação sexual nas escolas não tem apoio na maioria da população brasileira. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última segunda-feira, dia 7, pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 71% dos entrevistados concordam que haja discussão de assuntos políticos em sala de aula. E 54% aprovam o ensino da educação sexual para os estudantes. A pesquisa da Datafolha foi realizada em 18 e 19 de dezembro de 2018, no ano passado, com 2.077 entrevistados em 130 municípios de todo o país. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro apenas de 2 pontos percentuais. Para o Sintese, o governo do estado precisa ter uma política séria de capitalização do fundo previdenciário. O sindicato tem feito o debate desde 2015 e compreende que não basta somente utilizar esses recursos. É fundamental que o Estado continue fazendo os aportes no Finanprev. Caso isso não seja feito, o rombo continuará. O Jornal TV Sintese Notícias vai ficando por aqui. Fiquem agora com uma entrevista super interessante com Luiz Moura, diretor do DIEESE. Até já! Olá, estamos de volta com o nosso programa e agora com a presença do diretor do DIEESE, Luiz Moura. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tá? Queria começar te perguntando sobre uma decisão polêmica aí do novo governo em relação ao salário mínimo, né? Estava previsto um valor de R$ 1.006 e agora foi aprovado reduzido. O que você acha disso? O Congresso Nacional autorizou na aprovação do orçamento esse valor de R$ 1.006. Quando o Congresso autoriza, porque tem a receita prevista para pagar esses R$ 1.006. O governo Bolsonaro, no primeiro ato dele, logo depois da posse, ele assinou um decreto colocando o salário em R$ 998. Então Sim. Tem uma diferença entre o Congresso autorizar e o que ele deliberou, né? R$ 8 que vai fazer falta no bolso do trabalhador. Foi uma medida ilegal? Não, ele poderia fazer isso. Sim. Ocorre que o valor do salário mínimo ele é tão pouco, né? Dá para uma família de 4 pessoas, não dá para ter uma alimentação digna. Então você retirar R$ 8, eu acredito que foi uma insensibilidade do governo no seu primeiro dia. E ele só fez isso porque o ministro da Economia recomendou, porque isso vai ter uma economia para o governo federal de algo próximo aí de R$ 2 bilhões.
Ele tirou do bolso do trabalhador, Sim. visando uma economia que provavelmente vai ser para pagar juros da nossa dívida. Sim. Junto com isso tem a questão do desemprego, né, Luiz? Você avalia que o nível de desemprego nesse governo pode ser reduzido? Nós acreditamos que pode ter uma tendência de pequena redução da taxa de desemprego, porque há uma pequena recuperação da economia, mas os empregos que serão gerados, infelizmente, são empregos sem carteira assinada. Sim. Se a gente olhar o que aconteceu no mercado de trabalho brasileiro e aqui em Sergipe, a gente percebe claramente isso. O IBGE divulgou o último trimestre da taxa de desemprego aqui. O ano passado estava em 13%, encerrou o ano de 2018 com 17,5%. Veja que teve um crescimento de mais de 4% no período de um ano. O ano passado nós tínhamos 139 mil pessoas procurando emprego no estado de Sergipe. Nós encerramos o ano com 182 mil pessoas. Há um aumento de 43 mil pessoas nesse pequeno período. E quando você olha o que de emprego foi gerado, basicamente de trabalhador sem carteira assinada. Nós tivemos um crescimento aí de mais de 10 mil pessoas que entraram no mercado de trabalho, mas sem os seus direitos garantidos. Então, gerou emprego? Sim, mas o emprego que foi gerado é emprego que o trabalhador não tem direito a férias, 13º, se tiver algum problema de saúde, não recebe o seguro-saúde do INSS, enfim, um emprego que o trabalhador não deseja. Sim. Isso é fruto também de várias pauladas que o trabalhador vem levando nas costas, porque também a reforma trabalhista está no bojo aí disso, né, Luiz? Sem dúvida, a reforma trabalhista ela acaba estimulando a precarização do trabalho. Então, quando você olha os dados do emprego formal, tem crescido muito o trabalho intermitente, que é aquele trabalho que o sujeito só recebe pela quantidade de horas trabalhadas, não há um contrato mensal, eu contrato você por apenas 2 horas para exercer uma atividade, por exemplo, de garçom em um bar da Atalaia. Eu preciso desse trabalhador durante 2 horas, de meio-dia até 2 horas da tarde, onde tem maior movimento. Terminou essa jornada, não tem um compromisso nenhum com ele. Sim. Esse tipo de emprego, infelizmente, tem crescido. O trabalhador sabe que o desemprego está elevado e ele aceita, por conta de garantir a sua sobrevivência, trabalhar com qualquer tipo de trabalho. Sim, às vezes, o que aparece. O que aparece. Eu preciso sobreviver, eu tenho que sustentar minha família e eu tenho que me sujeitar a esse tipo de contratação. Luiz, sobre a política de preço de combustível, né, foi anunciado que vai ser mantida a mesma política que foi feita durante o governo Temer. Melhora? É bom? O trabalhador brasileiro ele não consegue pagar essa política de preço da Petrobras. Só consegue quando você não tem aumento de preço. Porque, na prática, a Petrobras dolarizou o preço dos combustíveis. Não só da gasolina, mas também do gás de cozinha. Né? Então, as pessoas hoje estão aumentando o consumo de lenha. As pessoas estão cozinhando a lenha, voltando à pré-história, né? Então, você, com essa política, você acaba onerando demais aqueles que têm carro, aqueles que usam o transporte coletivo. Veja, um dos motivos de Edivaldo ter reajustado a passagem de ônibus em 14% foi esse. Não é o principal. Eu acredito que o prefeito cometeu um erro ao aumentar a passagem do transporte coletivo acima do salário mínimo, acima de qualquer coisa. Sim. Beneficia os empresários no primeiro momento. Só que o trabalhador, aquele principalmente o sem carteira assinada, que não tem direito ao vale transporte, ele não vai usar o sistema de transporte porque ele não tem dinheiro para pagar o valor da passagem. Então, essa política de preço, ela afeta diversos setores da economia e mais, ela está beneficiando nesse momento que a Petrobras está reduzindo o preço dos combustíveis, as distribuidoras dos postos de gasolina, que não têm repassado essa redução para as bombas. Quando acontece o aumento, rapidamente esse aumento é repassado, mas a queda do preço não acontece ao mesmo tempo. Bom, aqui voltando para a questão sindical, Luiz, você é assessor sindical, está o tempo todo conversando e auxiliando, inclusive, em negociações. O que você acha das negociações com o governo
federal dos sindicatos e as centrais? Muito difícil durante o período Temer essa negociação. Foi feito um acordo lá atrás do governo Dilma e o governo Temer está adiando o cumprimento desse acordo. Veja que o acordo foi feito na época de Dilma, né? Dizendo que os reajustes iam ser divididos em 4 anos. O governo Temer não cumpriu, editou uma medida provisória adiando isso. O Supremo derrubou essa medida e espero que continue assim. Então veio um governo que não tinha a legitimidade, que era o governo Temer, a legitimidade do voto, fez isso. Imagine um governo estilo Bolsonaro que teve voto e é contra esse tipo de política. Ele só avisou que o único setor que vai ter reajuste são os militares, né? Ele tem essa visão militar, ele é um ex-militar e disse que militar não vai estar na reforma da Previdência e militar vai ter que ter algum tipo de reajuste, que na cabeça dele só os militares tiveram perda, o que não é verdade. Os servidores também do governo do Executivo Federal tiveram perda. Bom, em relação ao governador Belivaldo Chagas, né, foi enviado um projeto para pedir empréstimo para pagar os aposentados, né, e usando a garantia dos royalties. Você acha que essa medida resolve o problema? Não resolve, mas é uma medida que você fica querendo criticar, mas ao mesmo tempo olhando para a situação dos aposentados. Então, se for para garantir o pagamento em dia dos aposentados, oxalá que você faça esse tipo de medida. É uma receita por conta da produção de petróleo aqui no nosso estado, ela tem lá um montante e o governo vai utilizar isso para fazer essa operação de crédito. Eu acredito que o principal ponto disso é que não houve diálogo com os servidores. Eu acredito que o governo Belivaldo deveria fazer o contrário do que foi feito no governo Jacques Barreto. Veja, a população sergipana meio que rejeitou o Jacques Barreto. A forma, né? O Belivaldo mostrou disposição, pelo menos durante aí o ano passado, porque também era um ano de eleição, de um diálogo com os sindicatos. Foram fechados acordos interessantes, que será cumprido em abril. Agora, nós teremos aí o piso dos professores, que provavelmente vai ter um reajuste de 4,17%, e ele, pelo acordo, terá que cumprir aí esse valor agora no mês de janeiro. Senão, tudo que foi negociado não vai estar valendo. Aquela ideia de recuperar a tabela dos trabalhadores professores da educação, se ele não fizer o reajuste agora linear, ele não estará cumprindo o que foi discutido lá atrás. Porque foi uma discussão interessante. No governo Jacques Barreto, os trabalhadores eram recebidos, ele ouvia e não fazia nada. Nesse processo aí com o Belivaldo, pelo menos o ano passado, houve um diálogo e houve algo concreto de realmente se estabelecer algum tipo de recuperação. Foi feito isso para os professores, né, no início lá no final do ano, novembro e dezembro, e vai ser feito para outras categorias que parece que a partir de abril terá algum tipo de compensação e de perda, porque o salário dos servidores está arrochado e o mesmo está valendo para o prefeito Edivaldo Nogueira, que não está recebendo o sindicato, não está discutindo. Os professores estão sem um reajuste do piso há 2 anos. Vamos ver agora se pelo menos esse ele concede, mas também está no mesmo caminho que foi Jacques Barreto, infelizmente. Eu lembro que quando se atrasaram os salários, eu entrevistei você e você disse que não havia, à época, transparência suficiente para saber que contas estavam sendo pagas primeiro, que contas estavam sendo pagas depois, né? Por que estava se dando exatamente esse atraso. Há uma perspectiva de melhora na transparência agora? A transparência do governo do estado foi mal avaliada, parece que ficou em 23ª no ranking aí nacional. O governo Belivaldo diz que será um governo transparente. Até o momento eu não tenho visto essa transparência, né? Espero que os dados sejam disponibilizados. Na discussão salarial que nós tivemos o ano passado, ele abriu os dados, pelo menos da educação. Nós tivemos acesso e foi uma discussão muito boa. Eu acredito que esse é um modelo a ser seguido, porque nós estamos falando de dinheiro público, não é meu, não é dele, não é da população sergipana. Né? Então, quando você toma uma medida grave como essa, de atrasar o salário dos servidores
em nome de quem não tem dinheiro, ele precisa comprovar. Colocar na mesa, né? Isso, a situação do servidor é uma situação de arrocho salarial. Veja que ele estabeleceu o teto até 3 mil para receber dentro do mês. Acima de 3 mil, o sujeito recebe nos primeiros 10 dias do mês seguinte. Né? Só que esses 3 mil até 3 mil corresponde a 70% dos servidores. Então veja, 70% dos servidores recebe até 3 mil. 3 mil não é salário milionário. Né? São os mais humildes estão recebendo e só 30% ganha acima de 3 mil. Né? Muitos até 4 mil, muitos até 5 mil. Que não é também tão acima de 3 mil. São poucos servidores acima de 10 salários mínimos. Bom, ainda em relação ao governo Belivaldo Chagas, tem se falado em vender as ações da DESO e do Banese, né? Um dos poucos bancos estaduais que sobrevivem aí no país. Você acha que esse comentário, né, essa especulação, enfraquece as duas instituições? Com certeza sim. Primeiro, eu sou contra a venda das ações do Banese e da DESO. Né? Segundo, que não é um processo tão simples como ele imagina que deva ser. A DESO é praticamente impossível ele conseguir colocar ações da DESO no mercado no prazo do governo dele. Que existe um processo para você entrar na Bolsa de Valores, sim, que a DESO teria que se preparar muito antes para fazer isso. Então, se for fazer isso com a DESO, não vai ser durante o governo dele. O Banese já tem ações na Bolsa de Valores. Mas qual é o problema? Vamos imaginar que seja uma medida correta, que eu não considero que seja. Mas se eu tivesse a ideia de vender metade das ações do Banese em Bolsa de Valores, né, quem comprar essa metade, ou 40%, como ele está dizendo que quer manter o controle, sim, vai querer dirigir o Banese. Porque você não imagina na cabeça de ninguém um empresário comprando 40% do Banese e a gestão do banco continuar na mão do governo do Estado. Quem compra, quem bota o dinheiro, quer fiscalizar, quer tomar as decisões, quer fazer a gestão do negócio, quer influenciar. Então, acredito que não será uma boa para o Estado também. Quando teve a privatização do banco lá de Santa Catarina, foi negociado o banco cerca de 1,2 o patrimônio dele. O patrimônio do Banese é em torno de 400 milhões. Então, vamos imaginar que seja a mesma coisa. Não dá para afirmar isso, que seja 1,2, 1,5. Então, o Banese valeria aí 600 milhões de reais. Vamos imaginar que ele quer vender 40%, né? Que daria aí 240 milhões de reais. Sim. Não é suficiente para resolver problema nenhum do Estado. E segundo, quem comprar as ações não vai querer que pegue esses 240 e vá pagar servidor público. Vai querer que o banco seja reinvestido no próprio banco, porque o sujeito que comprou quer ganhar dinheiro, né? Então a lógica privada é ruim para o Banese e para a DESO. E mais, quando a gente olha os últimos 10 anos aí do Banese, o que o Banese jogou através do lucro dele para o Estado beira aí uns 500 milhões de reais, que é praticamente o que estão querendo disponibilizar. Então é um tiro no pé. Eu recomendo ao governador que ele estude melhor isso, né? Porque às vezes um secretário, um assessor buzina uma coisa no ouvido do governador, ele não tem muito pé da situação, acha que pode fazer e não é tão simples assim. Estude, converse com os sindicatos bancários, converse com o Sindisan, né? As pessoas têm gente capacitada dentro dessas instituições para fazer um bom diálogo com ele e talvez ele afastar essa ideia de querer vender DESO e Banese. Bom, Luiz, espero que suas recomendações sejam ouvidas, né? Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E o programa TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, ainda comigo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.